E aí, torcida, esse é o nosso terceiro episódio do especial sobre os 80 anos da conquista invicta de mar e terra. O Vasco iniciou o ano de 1945 de forma avassaladora, com várias goleadas nos amistosos de início de ano. Dentre elas, destaque para o 6-1 sobre o Grêmio, que marcou a estreia de Moacir Barbosa, o maior goleiro do Vasco de todos os tempos. E também foi o primeiro confronto entre os clubes. Após a série de amistosos, o Vasco diminuiu um pouco o ritmo e perdeu a chance de conquistar o bicampeonato do torneio Relâmpago. Mas logo em seguida, venceu o tradicional torneio início sobre o Botafogo. Em seguida, a equipe vascaína iniciou o torneio municipal de forma imparável. Esse torneio contava com os 5 grandes da época, Vasco, Flamengo, Botafogo, América e Fluminense, mais os demais clubes que disputariam o Campeonato Carioca. Ele funcionava como uma espécie de torneio preliminar à grande competição que era o Campeonato Carioca. O torneio municipal geralmente era jogado em turno único, todos contra todos, em campo neutro. E naquele ano, ele foi o campeonato que antecedeu justamente o Cariocão. Se no futebol tudo caminhava bem, na política do Gigante da Colina as coisas estavam um pouco turbulentas. O professor Castro Filho, que era presidente do clube, sofreu pressão por ter autorizado o histórico discurso do líder comunista Luiz Carlos Prestes. Mais de 100 mil pessoas acompanharam o grande comunista. O professor Castro Filho abdicou no cargo e assumiu a presidência Jaime Fernandes Guedes, um histórico vascaíno que participou dos Camisas Negras, bem no início do futebol do clube. Os problemas extracampo não atingiram os jogadores e o técnico uruguaio Dino Vieira. Pelo contrário, foi durante o torneio municipal que a alcunha Expresso da Vitória surgiu. O criador e grande popularizador dessa alcunha, Expresso da Vitória, foi o chargista Lorenzo Miguel Ramon Molas. O artista argentino teve grande fama aqui no Rio de Janeiro, produzindo desenhos para o Jornal dos Esportes e ajudou a criar mascotes para os clubes cariocas. Segundo o testemunho do próprio Molas, a inspiração para o Expresso da Vitória, a locomotiva, veio após horas esperando uma pessoa na Central do Brasil. O tempo passava e o trem não chegava, ele ficava cada vez mais nervoso. Pegou um pedaço de papel que estava no bolso e começou a desenhar. Com a raiva da demora, junto com a esperança da chegada daquele trem e o fato do Vasco estar correndo bem o campeonato, as vias do campeonato, Molas foi desenhando e foi surgindo uma locomotiva. E daqui a pouco, um bigode. Pronto, era o almirante mecanizado. No dia 3 de junho de 1945, dia do clássico Vasco-Botafogo pelo torneio municipal, o Jornal dos Esportes estampava na sua capa uma charge de Lorenzo Molas, na qual se via uma locomotiva com bigode, era um almirante mecanizado, escrito Vasco, indo com tudo para cima do adversário, o Botafogo, que era representado pelo seu mascote à época, o Pato Donald. Após a vitória sobre o Alvinegro, a locomotiva volta, chamada de Expresso Vasco, que não era acostumada a parar na estação de Madureira, e não era mesmo. O Gigante da Colina vence o tricolor suburbano e Molas finalmente vai batizar o Expresso da Vitória com os dizeres: o Expresso da Vitória não parou em Madureira. Tá aí, eis que está batizado o grande Expresso da Vitória. E se não parou em Madureira, ele não parou em lugar algum. A verdade é que o Expresso atropelou todos os seus rivais. Foi campeão com uma rodada de antecedência, uma vitória de 5-1 sobre o Fluminense. Além de golear o tricolor de Laranjeiras, goleou o Flamengo por 4-1, o Botafogo por 5-3 e 6-2 no América. Dos 9 jogos naquela competição, o Vasco ganhou todos. Com essa campanha no torneio municipal, criou-se um enorme clima de favoritismo para o Gigante da Colina, que disputaria em seguida o principal campeonato do Rio de Janeiro, o Campeonato Carioca. E no Cariocão, o Vasco confirmou seu favoritismo. Foi vencendo todos os rivais e conquistou, de forma invicta, a grande competição. Vitórias após vitórias, rodada após rodada, o Expresso era imparável. Os jornais, as revistas, os programas esportivos na rádio destacavam a campanha fabulosa que o Gigante da Colina fazia no Carioca, mas também o ano inteiro. Para incentivar os atletas, a diretoria vascaína, na esteira da nova alcunha, criou a campanha Pro Expresso da Vitória, em que os torcedores do Vasco doavam dinheiro para se juntarem e premiarem os atletas, a comissão técnica e os massagistas, quando havia vitórias e empates. O Vasco, gente, criou um super bicho
E o título veio, assim como o torneio municipal, com uma rodada de antecedência. No dia 11 de novembro, ao golear o Madureira por 4-0, o Vasco confirmou o favoritismo e conquistou o título. Mas ainda restava a invencibilidade. Aos rivais, a última tentativa de jogar água no chope vascaíno. No dia 18 de novembro, o Vasco foi até a Gávea disputar contra o Flamengo a última partida do campeonato. E a torcida foi muito feliz, porque de manhã havia acabado de conquistar, de forma invicta, o Campeonato Carioca de Remo. A partida de entrega das faixas vascaínas começou com o nosso rival saindo na frente, 2-0. Mas o craque Isaías, que infelizmente viria nos deixar muito cedo, meteu 2 gols e empatou a peleja. Delírio da torcida do Vasco e desespero dos rivais. A torcida adversária iniciou uma confusão que paralisou a partida, que só foi terminada dias depois em Laranjeiras. Não teve choro, não adiantou. O Vasco foi campeão invicto. Quer os números gerais daquele expresso? Então sente o drama dos adversários. Somados torneio municipal e o carioca, foram 27 jogos, com 22 vitórias e 5 empates. O gigante marcou 99 gols. Eu disse 99 gols. E sofreu apenas 25. Se contarmos todos os jogos naquele ano de 45, torneio relâmpago, torneio início, torneio municipal, carioca e amistosos, o gigante da colina atuou em 50 partidas. Venceu 40 jogos, empatou 8 e perdeu apenas 2 pelo torneio relâmpago. Marcou 177 gols e sofreu apenas 53 tentos. Foi histórico e, de quebra, o craque Ademir foi o artilheiro do torneio municipal e o craque Lelé, artilheiro do Cariocão. E no próximo episódio, falaremos sobre a conquista do Campeonato Carioca de Remo e como vai surgir a ideia de se colocar a primeira estrela, uma estrela de ouro, no pavilhão vascaíno.